Vamos lá, galera, vamos dar continuidade. O CPC ele vai trazer aí, o CPC 01, ele vai trazer algumas definições. Dessas definições a gente já viu algumas. Se você olhar os vídeos anteriores, né, os que falam sobre imobilizado intangível, você vai ver que esses conceitos, alguns deles já estão. Lógico que ele vai trazer conceitos mais próximos, né, da execução do teste de impairment, mas esses conceitos aí, todos eles eu preciso rever com vocês. Valor contábil é o montante pelo qual o ativo está reconhecido no balanço depois da dedução da respectiva depreciação, amortização ou exaustão acumulada e ajustes para a perda. Então, o valor líquido contábil para a gente, quando a gente for executar o teste de impairment, é o valor líquido. Como assim, professor? Simples. Vamos supor que você tem 30 mil registrado lá no balanço de um imobilizador do intangível e abaixo desses itens tem uma depreciação ou amortização e que seja 5 mil. O valor para executar o teste de impairment, né, que nós vamos levar em consideração é o valor contábil líquido, que é o quê? Os 30 mil menos os 5 mil. Eu vou utilizar os 25 mil e não os 30. Por quê? Porque quando eu deprecio, o bem, né, já foi utilizado, usado, aqueles 5 mil já foram usados, já foram para a despesa, já está no resultado do exercício. Não faz mais parte, né, desse item lá do balanço, ok? Mas por que então a gente acumula? Isso é uma tradição, né, da contabilidade brasileira de colocar tudo no balanço. Eu acho também desnecessário ter essa conta de depreciação acumulada. Deveria ser retirado do próprio bem e ficar somente o valor líquido lá no balanço, porque é isso que importa, né, a cada período. Mas vamos lá. Segunda, né, o segundo item de definição que ele traz aí, essas definições, ele traz unidade geradora de caixa. O CPC traz logo, a maioria dos CPC já traz as definições um pouco mais lá em cima. E a gente precisa refletir esses conceitos, por quê? Porque lá, vamos lá, a unidade geradora de caixa, ele diz o seguinte, ó, é o menor grupo identificável de ativos que gera entradas de caixa, entradas essas que são, em grande parte, independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outros grupos de ativos. Eu sou aqui enrolada. Gente, isso é muito simples, a unidade geradora de caixa. Ele está dizendo que é o menor grupo identificável. O que é isso? O menor grupo identificável é o menor grupo que eu consigo gerar na empresa caixa, que gera resultados. Vamos dar um exemplo simples. Imagine que você vai lá na São Brás, tá? Você vai lá na empresa São Brás, e nessa empresa São Brás, o que é que acontece? Eu vou olhar toda a fábrica. Uma das partes mais importantes lá da São Brás é a parte do café, porque lá tem a parte do café, tem a parte do milho, né? Porque a São Brás também tem a questão do fubá, né? Do cuscuz. Quando você chega à fábrica lá da São Brás, se você vai lá naquela parte do café, você vai ver que aquilo ali é muito importante individualmente para a empresa. Em outras palavras, eu posso considerar o departamento de produção de café uma unidade geradora de caixa. Entendeu? E dividir toda essa empresa em várias unidades geradoras de caixa. Eu poderia dizer que a unidade que produz cuscuz, vitamilho, essas coisas, vitamilho, nem sei se é vitamilho, mas estou dizendo aqui, né? A produção do cuscuz e derivados do milho, por exemplo, seria outra unidade de caixa. Porque é outra, né, é outro departamento que é extremamente importante e que vai gerar caixa lá para a empresa. Então, esses menores grupos eles podem ser considerados no seu todo. Quando eu for produzir o teste de impairment, em vez de pegar apenas um item isolado, um ativo, né, um imobilizado qualquer, eu pego
todo esse departamento de café, todo o departamento que produz lá, né, o cuscuz, os derivados de milho. E isso daqui, esses dois, eu posso utilizar como unidades geradoras de caixa, né, exercendo o teste só sobre o café, ou no caso o departamento de café, ou só sobre o departamento, né, de derivados de milho. Compreendeu? Então eu posso dividir toda a empresa em grupos menores identificáveis, onde existem vários ativos ali conjugados em conjunto. E aí, em vez de pegar um a um individualizado, eu faço aquilo ali como um todo. Porque são duas unidades que geram caixa, geram resultados. Inclusive, nessas empresas devem ter orçamentos diferentes para cada uma dessas unidades. E provavelmente elas vivem disputando, né, entre si para ver quem vai gerar mais resultado, entendendo que o café, lógico, quando a gente fala de São Brás, o café deve estar em primeiro lugar, não tenho esses resultados, mas provavelmente o café é em primeiro lugar. Tá entendendo? Então, isso é unidade geradora de caixa. Ativos corporativos, né, a nossa próxima definição, são ativos, aí ele vai retirar o ágio de expectativa futura, aquilo que a gente viu lá no intangível fundo de comércio, goodwill, que contribui, mesmo que indiretamente, para os fluxos de caixas futuros, tanto da unidade geradora de caixa, sob revisão, quanto de outras unidades geradoras de caixa. Então, os ativos corporativos são todos os ativos que vão gerar os fluxos, que estão dentro dessas unidades geradoras de caixa, ou são ativos individualizados. A gente chama de ativos corporativos porque fazem parte da corporação para gerar riqueza. Tá? Despesas de venda ou de baixa. Todas essas definições a gente precisa entender para que a gente entenda o teste de impairment. Lógico, lá na frente eu vou falar, mas eu vou falar mais rápido. Né? São despesas incrementais diretamente atribuíveis à venda ou à baixa de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa, excluindo as despesas financeiras e de imposto sobre resultados gerados. Então, tirando esses dois tributos aí, a gente exclui. As despesas incrementais, ela tem a ver com a sua venda, né? Ou qualquer tipo de baixa que você tem que exercer sobre ativos de uma unidade geradora de caixa, quando eu estiver desvendando o valor justo. Tá? Que a gente vai ver no próximo slide essas definições de valor justo, valor de uso, vida útil. Então, são as despesas que provavelmente eu terei quando eu efetuar uma venda. Ou se eu fosse, né, eu tivesse de efetuar uma venda para esse meu ativo. Então, essas despesas incrementais que eu atribuo, eu chamo de despesas de venda ou de baixa. Via de regra, despesas de venda. São despesas que eu tenho que retirar do valor justo, líquido, agora que eles chamam valor justo. Né? Valor justo chamava antes valor venal. O valor de venda, tanto faz, né? Então, são essas despesas que eu tenho que retirar para encontrar o valor líquido, ou valor justo líquido ali, tá? O valor depreciável, amortização, né, e esse valor exaurível, não vou comentar tanto porque já está lá nos outros vídeos, os vídeos de imobilizado, intangível, você já viu isso. É o custo de um ativo ou outra base que substitua o custo das demonstrações contábeis menos o seu valor residual. Então é o valor mesmo da depreciação, é o valor mesmo da amortização e o valor mesmo quando eu estiver falando de exaustão. Tranquilo, é o próprio valor em si que eu tenho que retirar do meu ativo. Já a depreciação, amortização e exaustão, a gente já sabe que é a alocação sistemática do valor, né? Quer dizer, é o método, a metodologia que eu vou utilizar, que via de regra é vida útil, né? Que eu vou encontrar o valor depreciável. Tranquilo? Fácil demais. É um pouquinho mais rápido aqui. Definições. Aí vamos lá, continuando. Valor justo, pronto. Esse aí a gente tem que entender que existe um pronunciamento técnico específico falando sobre valor justo. Mas as normas absolveram essa mesma definição. E essa definição de valor justo, antes de nós comentarmos essa definição, você já tem que entender o seguinte: é o valor do mercado. Acabou. Pronto. É o valor disponível no mercado. É o valor que eu receberia na venda, tirando aquelas minhas despesas, se tiver alguma despesa, se eu puder orçar essa despesa, se eu puder, né, mensurar essa despesa que seria atribuível a
esse, né, valor justo, eu retiro. Mas vamos lá, o que é o valor justo? De uma forma bem objetiva, gente, é o mercado, é o valor do mercado, tá? Os americanos são bem objetivos, essa definição é muito mais americana do que uma definição inglesa, né? Tô falando ali do pessoal dos anglo-saxões ali, do pessoal da Inglaterra, tá? Do Reino Unido como um todo. Então a gente adota hoje a definição americana de valor justo, que é o quê? É o preço que seria recebido pela venda de um ativo. É o preço que você poderia receber. Na venda, nessa transação, pode haver despesas de venda. Então você retira as despesas de venda e você vai só trabalhar com o valor justo líquido. Aí olha só, ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. O que ele quer dizer com isso? É o valor que, se eu olhar lá no mercado, eu vou adquirir por esse ativo. Se houver uma troca ou transferência do passivo, é o valor dessa transação passiva, que via de regra a gente utiliza aí, né, o valor presente mesmo, né, do passivo, tá? Em uma transação não forçada, quer dizer, não existe coação entre as partes estão negociando, houve uma negociação justa, um aceite justo do comprador e do vendedor, tanto para a transação ativa como para a transação passiva, tá? Não forçada entre os participantes do que mercado. Então é o valor que eu consigo nessa discussão, nesse conflito. Esse conflito ele é dirimido, né? O conflito distributivo é dirimido pelo valor contábil na data da sua mensuração, quer dizer, na data que eu encontrei um valor mensurável, adequado, onde houve o aceite das duas partes sem que elas forcem a transação. Não existe coação entre elas. Pronto. Mas de forma resumida, mercado está ali, ó. Mercado na data da mensuração. Tranquilo? Fácil entender. Então, quando eu estiver falando de valor justo, a gente já sabe que é o valor do mercado. Perda por desvalorização. Nos outros slides anteriores a gente já viu isso. E é isso aqui que a gente vai encontrar. O teste de impairment é exatamente nós encontrarmos essa perda por desvalorização. É o montante pelo qual o valor contábil de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa excede seu valor recuperável, que a gente falou nos vídeos anteriores, quando a gente está tratando do impairment. O que é o teste de impairment? É exatamente pegar aquele valor que está lá no balanço e confrontar com o valor de mercado. Se houver um desajuste entre esses valores, se houver, por exemplo, um excesso do valor contábil em relação ao valor do mercado ou valor em uso, significa dizer que existe uma distorção. Aí eu tenho que reconhecer a perda por desvalorização. Tcharam, é isso aqui que a gente vai fazer. É exatamente isso que a gente vai fazer. E aqui o outro conceito que é importantíssimo, o valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior montante entre o valor justo líquido de despesa de vendas e o seu valor em uso. O valor justo eu já expliquei o que é, vamos para o valor de venda. Vida útil eu nem vou explicar porque a gente já viu isso nos slides anteriores. Então esqueça. Então valor em uso é o valor presente dos fluxos de caixa futuros esperados que devem advir de um ativo ou uma unidade geradora de caixa. O que é isso, professor? Eu vou projetar o futuro, seja lá em quantos fluxos de caixa ou quantos anos forem possíveis, e vou trazer o valor lá do futuro para agora. Aquilo que você trabalhou em matemática financeira. O valor dos fluxos de caixa líquido. Né? Que eu vou pegar lá o valor, vou dividir por 1 mais I, que é a minha taxa, né? Vezes N. Isso tudo a gente vai ver nos próximos slides. Mas você tem que entender que o valor em uso é um valor de projeção do fluxo de caixa futuro e eu trago a valor presente. Tranquilo? Beleza? Pronto, meus amigos. Na questão da definição, chegamos aí às definições, as que são importantes. Por que eu fui devagar nesses dois slides? Porque é importante a gente ter isso na cabeça. Beleza? Então fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, onde a gente vai começar a parte de identificar o teste de impairment. Fiquem com Deus. Bons estudos!